Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV. E no episódio de hoje eu vou mostrar para você uma das técnicas mais desejadas de quem trabalha com SEO. Talvez também de algumas pessoas que aprendem um pouco sobre SEO, eles desejam todos os dias isso. E quando eu comecei minha jornada lá em 2004, era uma das coisas que a gente mais focava. Por cerca de 10 anos a gente focou muito nesse tipo de estratégia. Mas antes mesmo de compartilhar com você, eu queria convidar você para assinar aqui o nosso canal. Se você ainda não acompanha aqui no YouTube, aproveita, clica aqui no botão de se inscrever, ativa as notificações, porque aí o YouTube realmente entrega para você quando o vídeo novo for pro ar. E já dá o seu joinha, já dá o seu like, porque vai vir conteúdo de qualidade. Você sabe que aqui a gente não tem mimimi, aqui a gente compartilha mesmo. E falando um pouco mais dessa estratégia, qual é o benefício da estratégia que eu vou compartilhar com você aqui agora? A ideia é que você melhore o seu posicionamento no Google. Basicamente isso, o trabalho de SEO, ele visa você melhorar o seu posicionamento em palavras relevantes para o seu mercado e que você traga novos visitantes para o seu site e eles convertam, ou seja, vão comprar de você, vão solicitar um orçamento, vão fazer alguma coisa com a sua empresa que vai gerar mais faturamento para a empresa. O tema, que talvez seja um dos grandes temas de polêmicas no mercado de SEO, é o famoso Link Building. E não vou falar de qualquer coisa de Link Building, mas antes eu quero te dar um pouco de embasamento sobre o que é o Link Building e para que ele serve. Então, dando um pouco mais de contexto, né? Talvez você às vezes aprenda, eu tenho que ganhar link assim, eu tenho que ganhar link assado. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e entender por que o link é importante, não só para o Google, mas para a internet como um todo. Quando a internet foi criada, a ideia mesmo, né, era de conectar documentos que estivessem distribuídos aí na nuvem, né, que a gente chama de internet, e você pudesse acessar eles através de um clique. Então, existia o link, né, o link que transfere uma pessoa de uma página eletrônica para outra, ele foi criado como base da própria internet, né? Como base da própria www, né? Da World Wide Web. É a conexão entre documentos eletrônicos. E ao longo dos anos, né, várias empresas tentaram criar algum sistema específico para poder ler todas essas páginas e disponibilizar um ambiente de consulta para o usuário. Então, no início, a gente tinha aqueles famosos diretórios onde você tinha que cadastrar o seu site e depois, alguns anos depois, vieram as ferramentas de busca que descobriam essas páginas automaticamente, simulando o comportamento de usuário. Então, ia de link em link, ou seja, de clique em clique, né, navegando entre todos os documentos conectados, documentos eletrônicos, e a partir dessa conexão entre documentos, eles davam uma certa relevância para cada documento. É igual na linha de artigo científico, não sei se você já publicou alguma monografia, algum artigo realmente científico mesmo, né, de mestrado, doutorado. Normalmente um artigo científico que recebe muitas referências é um artigo muito bem falado, ele provavelmente embasa alguma coisa ou traz alguma informação nova para o mercado e esse pesquisador, no caso, ele vamos chamar assim, ele tem mais autoridade do que outros que ainda talvez não publicaram artigos ou que não sejam tão referenciados. É igual na vida comum, tá? Mas a ideia foi que o Google pegou esse conceito, né, de páginas interligadas e aplicou um peso para basicamente, tá bem basicamente, quem recebia mais referências era o mais importante. Anos depois ele adicionou diversos fatores junto, hoje são milhares de fatores, coisas que o Google mexe todos os dias para alterar o seu posicionamento, porém ainda assim, em vários estudos que tem, diversas empresas que fazem estudos sobre o que é que tem mais peso no algoritmo do Google, o famoso link, né, a conexão entre as duas páginas ainda é um dos fatores que mais resultam em melhores posicionamentos. Ou seja, quando eu tenho um link de qualidade vindo de outra fonte que fale sobre o tema que eu falo, então eu sou uma agência digital, se eu tenho uma referência de alguém que é do marketing, de publicidade, tecnologia, vai contar bastante para mim. Se tiver alguém do futebol, não vai contar muito para mim, tem que ter relevância e conexão com o assunto. Então, quando tem esse tipo de coisa, o Google gosta e ele dá uma pontuação legal para mim. Ele fala, olha, tem alguém que entende daquele mercado falando que eu sou uma página bem relevante. Então ele me dá mais autoridade nesse sentido. E aí as pessoas começaram a escancarar a parada, né? Não é
eu preciso de links, então não importa de onde é, eu vou conseguir link aqui, link ali, link ali. E aí dessa forma eu vou conseguir manipular o Google e estar posicionado na frente da minha concorrência. Por um bom tempo, como eu disse para você, durante 10 anos da minha carreira, eu corri atrás de link praticamente todos os dias, né? Além de fazer todo o trabalho de homepage, que você deve ter visto em outros vídeos aqui do canal, com título, description, redirecionamento, criação de conteúdo, também a gente tinha um viés muito de link building, né? De construção de links. 10 anos depois, a gente teve o advento aí, talvez, dos grandes updates como o Penguin, e tiveram outros em sequência, mas o Penguin foi o ponto determinante onde o Google começou a avaliar melhor a qualidade desses links que cada site recebia e identificava páginas que simplesmente estavam ali para criar links. E ele acabou penalizando, um resumo bem geral, né? Acabou penalizando quem pegava link daquelas páginas e aquelas páginas que davam link para os outros. E isso começou a mostrar quem é a maçã podre dentro da cesta, né? Então, se você está do lado de uma maçã podre, provavelmente você está podre, né? Modo de falar. Você está andando com a maçã podre, você ganhou um link dela, você talvez, provavelmente, é uma maçã podre também. Então, essa ideia de ganhar links de qualquer forma é um problema que existe hoje na comunidade de SEO, onde diversas pessoas falam, ah, mas o Google não vai me pegar, eu vou fazer um jeitinho aqui, eu tenho sites muito bons, eu faço linkagem entre eles e não sei o que e tudo mais. E hoje, no meu modo de ver, para a gente não correr nenhum tipo de risco com projetos de clientes, né? Mais uma vez, são projetos de clientes, empresas e tudo mais, a gente não pode cometer nenhuma falha, sabendo que na verdade está violando, e aí é uma diretriz do Google, né? Ele tem um conjunto de regras, e uma vez que ele fala lá dentro que eu não poderia tentar manipular ele, né, o algoritmo do Google, através da criação de links, se eu fizer isso, eu estou violando. Então, eu criando esses links, eu estou violando as diretrizes do Google, eu posso correr um risco do site do meu cliente ser penalizado. No meio de tudo isso, você fala, ah, Fá, beleza, mas se o Google, você falou numa parte que o Google considera muito ainda, né? Existem estudos mostrando que o Google considera muito link. Mas se eu sair criando link para tudo quanto é lado, eu posso ser penalizado. O que eu faço então? Existe uma técnica bem antiga também, que é o famoso vamos consertar a casa. Mas antes de tudo é importante você saber que as pessoas criam links naturalmente para você. Se o seu conteúdo é bom, se o seu site é bom, se você tem um produto bom, se você é bom no que faz, as pessoas vão te referenciar naturalmente. Vão aparecer links da web, por menor quantidade que sejam, vão ser os mais com a maior qualidade possível, tá? Então isso vai acontecer ao longo da sua jornada. Porém, às vezes você vai ter algum momento onde você vai trocar o layout do seu site, você pode trocar o domínio do seu site, às vezes sua empresa troca de nome, às vezes sua empresa é comprada por outra, às vezes você tem uma seção do seu site que você desativa ele, por exemplo, no início da Mestre o nosso site era todo em PHP, a gente não usava WordPress, então todas as páginas terminavam com .php. Tá? Era meio zoado, mas tudo bem, era o que a gente tinha na época, lá em 2008 era o que a gente tinha. E hoje eu tenho uma estrutura de URLs, ou seja, de páginas, né, do endereço das páginas, diferente do que eu tinha alguns anos atrás. Só que naquela época pode ser que alguém tenha feito um link para essa página que eu mencionei para você. E se eu não fiz uma recomendação básica de homepage, mais uma vez, eu não vou aproveitar da autoridade que foi criada lá atrás. Então imagina só, o site A, ele chegou e falou assim, ah, esse conteúdo da Mestre é muito legal, vou referenciar eles. Ele deixou a referência, ele fez o link, nunca mais ele tirou. Só que aquela página que existia minha, eu tirei do ar. Por algum motivo eu tirei do ar. Isso acontece muito com e-commerce, por exemplo, acaba um produto, ele descontinua uma categoria, enfim. Eu tirei aquela página do ar. Quando o Google for olhar e vai ver aquela referência que o site A está me dando, ele vai falar, poxa, está chegando uma página não existente. Então eu não posso dar autoridade para uma página não existente, o famoso 404. Então, quando eu não consigo dar essa autoridade, ele vai falar, beleza, então segue o jogo, continua numa boa. E eu, com o meu site, deixei de aproveitar a autoridade que já estava sendo passada. Sabe aquela história de você pegar um cartão antigo de uma empresa que tem lá o endereço, você chega na porta do endereço e está fechado? É exatamente esse o caso. Você está lá, você foi lá para comprar, você viu o endereço, chegou lá e falou, putz, e agora? O que eu faço? Não tem placa para onde essa empresa mudou. Você não sabe o que você vai fazer. Antigamente era assim, né? Hoje você procura no Google para saber onde a empresa está. Mas beleza, imagina que é aquele cenário que você chegou, não tem onde
pedir. E se eu puder falar para você que existe uma forma de você colocar um cartaz na frente daquela loja, falando, nós mudamos para o endereço tal, 2 quarteirões daqui, é só você ir até lá. Você vai, beleza, vou até lá, vou lá comprar. Existe uma técnica, né, uma forma, um item técnico que você faz chamado de redirecionamento, mais especificamente o redirecionamento 301, quer dizer, eu mudei permanentemente para um novo endereço, que você deveria fazer em todas as páginas que você trocar de endereço e tiver um novo lar, vamos colocar assim. Então imagina que você tinha, sei lá, o Nintendo DS, que é um videogameinho pequenininho lá. Agora tem o Nintendo, sei lá, qual que é o nome? Vocês manjam do Nintendo? Ninguém manja do Nintendo. É que eu vi esses dias aí na Amazon para poder comprar. Se você lembra do nome do novo Nintendo, coloca aqui embaixo. Tem um Nintendo novo lá, mó da hora, pequenininho assim de mão, mó legal. Imagina que o DS saiu de linha. Eu tirei a página do DS do ar, mas eu recebia links de vários lugares, de várias frentes. E aí, simplesmente por eu tirar a página do ar, toda a autoridade que eu tinha nessa página, ele vai estar jogada no lixo. Se eu criar o redirecionamento 301, ou seja, colocar um código lá na minha plataforma, diversas plataformas já tem isso nativo, tá? Inclusive o WordPress, você pode usar plugins para você poder fazer esse tipo de coisa. Você fala assim, olha, todo mundo que chegar nessa página do Nintendo DS e for, né, eu quero que eles sejam transferidos através de um redirecionamento 301 para a página do novo Nintendo. Então, o que eu estou fazendo? Mais uma vez, eu estou transferindo os usuários e os robôs de busca, incluindo o robô do Google, para esse novo endereço. Então, toda a autoridade, né, quase toda, vamos botar assim, 95% da autoridade que você tinha nessa página vai ser transferida para a página nova. Então, isso é fundamental que você faça. E aí você deve falar, pô, Fábio, mas como que isso se conecta com tudo que você está falando de link building? Para mim, um projeto de link building básico, né, ou talvez deveria ser básico, que toda empresa deveria fazer, ou toda agência poderia fazer para os seus clientes, é encontrar páginas que já recebem links, mas que estão retornando 404. O famoso link building com páginas quebradas. Eu ensino isso exatamente dentro do nosso curso de SEO, em detalhes, mostrando como é que funciona a ferramenta e tal. Até convido você a ir lá dar uma olhada no mestreacademy.com, tem o nosso curso de SEO. Enfim, o que eu uso? Eu uso ferramentas para identificar esse tipo de coisa. Você pode usar Ahrefs, você pode usar o Majestic, você pode usar a ferramenta da Moz Open Site Explorer, né? Ali dentro, ferramenta de links dele, no caso. Eles descontinuaram o nome, mas agora tem o nome de ferramenta de links. Enfim, você pode usar Moz, Ahrefs ou Majestic, passar uma varredura no seu site e eles já mostram qual é o status da página. Se é 200, se é 301, se é 404. Para cada página 404 que você encontrar naquela listagem, você automaticamente vai lá na plataforma e fala, beleza, olha, essa página aqui eu quero que redirecione para a página mais similar possível. E aqui esse ponto é fundamental, mais similar possível. Não é pegar todas essas páginas e redirecionar para home. Porque lembra que eu falei lá no início desse vídeo que eu falei, o que o Google gosta? De contexto. Então se eu tenho uma página, lembra daquele site A, referenciando a minha página do Nintendo DS, falando assim, olha, se você quiser comprar um Nintendo DS, vai nessa página aqui. E eu pego essa página que tinha no Nintendo DS e não jogo para uma página de Nintendo, né, ou um produto mais novo da Nintendo, eu jogo direto para minha home, o próprio Google vai ver, era para ter uma página de Nintendo DS. E o usuário vai ver, vai ficar confuso também. Nesse cenário pode ser que o Google não passe toda a autoridade, pode ser que você não ganhe toda a autoridade simplesmente direcionando para home. Então eu recomendo fortemente que você escolha a melhor página possível, com o melhor contexto possível para fazer esse redirecionamento, senão ele não vai funcionar muito bem. Então essa é uma estratégia que você pode fazer a cada 3 meses em qualquer site que você trabalha. Você pode vender isso como um trabalho pontual da sua agência. Você pode botar isso como um upsell para o seu cliente se você detectar que tem uma grande quantidade. E você pode entregar isso, tudo isso que eu falei, a identificação, o redirecionamento e depois até o monitoramento das posições no Google, você pode entregar isso como um serviço dentro da sua agência ou dentro do seu trabalho como freelancer ou como consultor. Esse é um trabalho bem fino que poucas empresas estão fazendo, que é a prova de penalização do Google. Você simplesmente está dando um novo destino, um destino correto para a autoridade que você já recebia. Isso não viola as diretrizes do Google, isso é super ok de você fazer, mas a maioria das pessoas não quer fazer porque, 1, dá trabalho, 2, você tem que viver da criação natural dos links das pessoas. Então vai ter, a primeira vez você vai encontrar uma série de ajustes que você precisa fazer. Às vezes vai passar 3 meses e não vai ter nenhum ajuste para você fazer e está tudo bem. Só basta informar um cliente, olha, eu passei uma varredura, não encontrei novos links que apontam para páginas 404 e agora a gente, eu vi que
não há nenhum problema, é quase uma inspeção, né? Estou fazendo uma inspeção na sua casa para ver se ela vai cair. Não, tá tudo bem, a pilastra tá certo, tá tudo no lugar, tá tudo beleza, mas você fez a inspeção. Então, no nosso cenário aqui, você fez a inspeção para ver se existiam essas páginas recebendo o link que estavam, na verdade, elas eram inexistentes, né? Deixaram de existir. Então, essa é uma dica super legal que você pode colocar em produção. Se você quiser aprender como fazer essa dica, né, ou essa estratégia de link building com páginas que estão retornando 404, você pode fazer o nosso curso de SEO. Lá dentro você encontra todos os detalhes, entre vários outros, né, toda a base, bem mais detalhado, bem mais organizado, e como você pode fazer na prática mesmo. Eu mostro nas ferramentas como você pode descobrir esses links e fazer o passo a passo, até mesmo o redirecionamento, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ainda não é assinante aqui do canal, aproveita para se inscrever, clica no botãozinho aí de inscrever, ativa a notificação. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Valeu e até a próxima!